vamos lá, leitura para o signo de Câncer. Me veio Câncer e Peixes. Se você é de Câncer ou de Peixes, ou tem Peixes forte no seu mapa, a mensagem ela é direcionada para o signo de Câncer, mas veio Câncer e Peixes juntos, tá? Então vamos lá, você que é do signo de Câncer e Peixes, tá me vindo assim, e Peixes, Câncer e Peixes, tá bom? Câncer e Peixes, vamos lá, você de Câncer e Peixes. O que o baralho cigano traz para o signo de Câncer e Peixes? Leitura para o signo de Câncer e Peixes. Ai, graças a Deus, né? Câncer e Peixes. A situação, Câncer, né? O que traz aqui a sua questão? Tinha uma situação que estava um pouco parada, seja você realmente, né, parado ali, sem muita movimentação na vida. Essa situação, ela aqui traz uma finalização. Por que eu tô falando isso? Um período difícil, um período complicado, aqui está se mostrando que não está mais complicado assim, ela veio invertida. A cruz para você veio invertida. E a cruz é um sacrifício, é um momento mais difícil, é uma situação um pouquinho mais complicada, né? Ou demorada, ou complicada, ou poxa, eu preciso fazer algum tipo de sacrifício. E essa questão, ela vem invertida, né? Então vem me trazendo um pouco mais de leveza para isso. Tem muito a ver aqui com questões aqui familiares. Tem a árvore no seu caminho, né? Questões onde você já tem raízes. Então eu vou direcionar para questões familiares. Essas questões, elas podiam realmente estar travando. Vamos dizer assim, ó. Questões hereditárias, né? De família, questões hereditárias. Aqui, Câncer e Peixes tem uma ligação muito forte com família, né? Um signo que independente da sua situação atual, né? O signo ele tem muita ligação com o passado, com a ancestralidade. E aqui fala isso. Essas questões, elas realmente estavam ali trazendo esse peso, ou essa falta de movimentação na sua vida. A gente tem que lembrar que a gente tem a nossa responsabilidade diante das situações de nossa vida. Porém, não se pode negar que para muitas pessoas a dificuldade familiar, o problema familiar, o problema de gerações, o problema espiritual, seja o que for familiar, pode abalar mais os signos de Câncer, os signos de Peixes, né? Espiritual, principalmente se você for envolvido, a ligação familiar. Então aqui vem falando sobre uma situação mais leve, com menos dificuldade para você, né? Então assim, apesar de ser algo ainda um pouquinho complicado, é algo que está trazendo nesse momento uma diminuição no peso, vou dizer assim, uma diminuição no peso, na carga dessa questão para você, tá? Para sua vida. Por que será, né? Vamos ver qual vai ser a próxima carta aqui. Sim, tá? É familiar mesmo. É familiar mesmo. Aqui, Câncer e Peixes, podia ter na sua energia um ancestral presente pra você, sim, né? Não sei qual foi a situação, né? Se tinha a ver com algum tipo de dificuldade, mas tinha, sim, algo na sua energia aqui, de muito tempo. Né? O livro traz muita maturidade, traz muita experiência, então pode ser realmente alguém mais idoso, alguém mais velhinho, ou uma alma realmente, né, mais idosa, que podia estar representando a sua família, os seus avós, bisavós, tataravós, ou encarnado ou desencarnado para você. Então, tinha realmente algo na sua energia aqui, que na sua questão familiar, que trazia que tinha algo, né, tinha algo na sua questão familiar, sim, na sua energia, seja na sua casa, nas suas relações, que tinha essa presença forte da ancestralidade na sua vida. Porém, agora vem trazendo verifique, Câncer, se você não traz marcas de, poxa, eu preciso me sacrificar por conta da minha geração anterior, por conta dos meus avós, dos meus pais, dessa pessoa que é idosa. Pode ser também alguém que precisou fazer algum tipo de sacrifício por conta da família, ou de algum familiar, né? Olha pra isso, Câncer. Olha pra isso, Câncer. Então, assim, realmente aconteceu algo aqui. Alguém aqui, Câncer. Alguém aqui, Câncer, que realmente trazia um certo condicionamento mental, trazia limitações e condicionamentos mentais. Esse condicionamento mental pode realmente ter vindo de um ancestral. Sabe quando um ancestral tem muita preocupação com algo, teve muita dificuldade na vida, um exemplo. Teve muita dificuldade na vida, teve um relacionamento que não foi feliz, aconteceu alguma coisa, teve um problema de vida na família ou com ele próprio, que é uma carga tão forte que isso fica repercutindo ainda na vida, né, da família, na vida das próximas gerações, na vida dos descendentes, né, de alguma forma. E era algo que trazia muita limitação. Pode ter sido alguém que sofreu muito na vida, pode ter sido alguém
passou por muita dificuldade na vida, ou de alguma forma precisou assumir essa característica aqui precisou assumir, Câncer. Chega, essa caiu a carta. Precisou aqui assumir uma característica, uma carapaça de muito rigor, por conta dos problemas desta época, das limitações desta época, ou da própria limitação da pessoa, ou da dificuldade da vida. Esse ancestral lutou muito, foi muita luta. Ai, meu Deus do céu, foi muita luta para esse ancestral aqui. Então, Câncer, aqui a questão dos seus ancestrais, eu parei para fazer um cafezinho, se eu já botei diferente a energia, né, seja o que for. Então, o que o jogo traz para Câncer? Mais uma vez, eu estou tentando fazer a sua leitura, já parei 3 vezes. Então, o que isso traz para você? Muitas questões realmente atrapalhavam a sua vida. Não é culpa dos ancestrais, mas provavelmente você também carregava essa energia de dificuldade, das questões não darem certo, de não conseguir encontrar algo, né, de não conseguir acertar o caminho, quando acerta vem um problema, vem a dificuldade, seja o que for. Estou exemplificando o que aconteceu nesta leitura, que parei algumas vezes, né, para poder fazer o café, para tirar o gato, lá vem o gato de novo e atrapalha, e abre a porta, fecha a porta. Então, assim, questões para você que traziam uma dificuldade na sua vida. Ou na sua família, ou a sua família passou por isso, seja o que for. Então, o que é que as cartas trazem aqui? Esses ancestrais, ou essa pessoa em específico, né, que está reverberando, né, as situações estão reverberando na sua vida, veio muito de situações que se passou, que o ancestral passou, que passou muita dificuldade aqui, muitas limitações. Não foram poucas limitações, muitas limitações e dificuldades aqui. Esses ancestrais, ou esse ancestral, ou esse, né, esse ancestral precisou aqui vestir muito uma carapaça aqui de seriedade. Então, assim, foi alguém que ficou rude, sério, sem paciência, sem muita essa energia de tranquilidade na vida, por conta de tudo que passou. Aqui sofreram abandono, aqui foram pessoas que foram abandonadas, foram pessoas que tiveram muita luta na vida, muita dificuldade da vida. Se não foi abandonada, precisou abandonar um local, uma relação, uma pessoa, foi abandonada de alguma forma, e aí precisou lutar muito, passou por muita dificuldade, muita limitação, muito problema. Então foram questões ali que muitas relações também sem afeto, sem amor, sem afeto, ali de maneira muito daquilo que precisa ser feito, né? Uma relação que a situação precisa ser feita porque precisa ser feito, né? Então, sem uma tranquilidade, sem o afeto, sem um momento de leveza na vida, né? Que hoje em dia a gente tem, momento de férias, não gostou, separa, não quero esse trabalho, quero outro. Na época desses ancestrais, eles não tiveram isso, ela não teve isso. Então, muita questão familiar aí, muita energia, né, de dificuldade, de tristeza, seja o que for, de conflito, de guerras e conflitos. Esses ancestrais trouxeram, né, essa ligação, né, que você tem com esses ancestrais por conta dessas situações que eles passaram. Continua, aqui tem muito a energia, né, não sei se é atual, mas tem uma energia assim de as situações que de repente acontece, sempre tem a torre, né, a torre é algo de repente que vem, chega e a coisa não dá certo. Aquilo que tava, ai meu Deus, problema com dinheiro, problema com saúde, ó. A torre com 5 de ouros é a falta, a escassez é a falta. Então, situações ali, uma energia de falta, uma energia de escassez, uma energia de situações que de repente acabam, de problemas que de repente surge um problema, de repente surge uma falta de dinheiro, a coisa já não tá muito boa, e aí vem esses problemas. Então, tem muita essa energia, assim, de realmente dificuldade mesmo, muita dificuldade, né? Então, o que o jogo traz agora? Principalmente com relação à pessoa que se cuida, a cuidadora, né? Então, aqui vem muito assim... a situação que as cartas trazem agora a pessoa ali, ou uma situação de tentando ali resolver tudo ao mesmo tempo, às vezes sem muito tempo até para se cuidar aqui. 2 de ouros, a rainha de ouros, o cavaleiro de bastões e a roda da fortuna. Então, assim, se você está com essa questão atual de que as cartas estão trazendo, né, 2 de ouros com a rainha de ouros, que é aquela pessoa que está sempre ali tentando se equilibrar na vida, poxa, o tempo não bate, ou tá sempre ocupada com algo, sempre fazendo alguma coisa, sempre cuidando de alguém, sempre se ocupando. Aqui fala sobre tem muita, é como se aqui você precisa de alguma forma ter um tempo mais para se cuidar, porque eu tô vendo essa continuidade ali de cuidados com algo, né?
seja cuidados com algo, ou seja a pessoa realmente que fica ali tentando dar conta das coisas, dar conta de tudo, resolver tudo, fazer tudo de alguma forma. E aí falta um pouco de parar, de olhar para algo, né, de se estabilizar de alguma forma, de se tranquilizar de alguma forma. Sempre cuidando da família, tem muita família aqui, né? Felicidade na família, um lar afetuoso, uma situação melhor, né? Seja de vida, seja de você, conquistando algo, seja familiar, seja uma estrutura, né? Vamos lá, o que as cartas trazem? Então, seu jogo trouxe essa questão ancestral, essa questão familiar, ou atual, ou ancestral, desses problemas que já foram ditos, né, desse problema, dessa dificuldade, uma carga, né, a situação parada. O seu jogo ele vem falando sobre seja uma movimentação ali, tentar equilibrar as coisas, muitas vezes não conseguir muito tempo, uma vida, que eu vejo que é uma vida assim muito de alguém que está sempre ali cuidando de algo, seja você cuidando de ou de alguém ou do geral, né? Tô sempre ali entusiasmada ali resolvendo as coisas ou cuidando das coisas, né? De alguma forma. Então assim, roda da fortuna, então tenha uma atenção ao seu sistema nervoso, seu sistema emocional, que pode ter um pico de ansiedade, um pico de estresse, de ansiedade por conta de não conseguir se concentrar em alguma situação específica ou não conseguir ter muito tempo para algo específico. Então se você tem essa característica de estar ali sempre se doando ou cuidando das coisas ou organizando, ou realmente sua vida é assim por conta, né, das circunstâncias, filho, família, tem a necessidade aqui de olhar mais para esse momento que você vem passando, né, de se centrar de alguma forma. O seu jogo traz também com situações que precisam ser conversadas, precisam ser ditas. Situações que precisam ser conversadas, acordos que precisam ser feitos, situações que precisam ser conversadas, para que justamente, Câncer, você não assuma um papel que pode ser um pouco pesado para você. 9 de paus aqui, né? Cansaço aqui, uma energia já um pouco desgastada, a pessoa suportando algo. Tem alguém aqui suportando muita coisa aqui. Tem alguém suportando muita coisa, é um desgaste. Aguentar até o final, vou suportar até o final, vou aguentar até o final. Então o seu jogo traz conversas e situações ali. É como se aqui, Câncer, você precisasse ter uma conversa, mas deixa pra lá, sabe? Poxa, eu preciso mostrar algo aqui. Essa característica sua, ou dessa situação, pode ter vindo até da ancestralidade, pessoas que suportaram muita coisa na vida, porque não tinha outra opção. Os nossos ancestrais, eles suportaram porque não tinha outra opção. Naquele momento era a regra do momento, era o que precisava ser feito por conta da sociedade, dos padrões da época. Nós estamos hoje em dia em outro momento. Hoje em dia as famílias têm liberdade para ter a sua própria família, ter a sua família, sair do padrão estabelecido, né? Então aqui fala sobre conversas e acordos que poderiam ser colocados, porém não estão sendo conversados, ou não está ligando para uma conversa importante ou para aquilo que foi falado, uma negligência com a sua comunicação. Tem aqui uma negligência com acordos e comunicações, uma negligência com conversas. Deixa para lá. Prefere deixar pra lá, para que seja lá o que aconteça ou não aconteça nada. Então isso vem fazendo com que você também guarde muita coisa dentro de si. Por isso a roda da fortuna no seu jogo. A roda da fortuna é uma intensidade, é uma instabilidade, é uma ansiedade muito grande, por conta dessas situações que não são faladas ou conversadas, ou acordos que não são feitos, ou situações que não são mostradas, sabe? Olha, isso aqui é dessa forma. Seja o que for, é na sua área da comunicação, e isso está sendo negligenciado. Questões que estão sendo negligenciadas, sabe? Deixar pra lá, melhor, para que não haja nada. Eu prefiro até me afastar do que falar, do que mostrar, do que conversar, né? E aí vem se acumulando situações, guardando situações que desgastam muito a sua energia, como se precisasse suportar. Aí vou suportar, vou ver até onde vai isso, ou vou suportar até onde vai essa questão. É esse o alerta aqui. Então, se pelo teor do jogo, essa questão, né, veio muita ancestralidade, essa característica, ela veio de antes. Então, se você se percebe assim, se percebe nesses momentos, comece a ir contra isso, no sentido de, poxa, por que eu não quero falar?
Por que eu tenho que suportar? É só uma conversa. Eu só vou pontuar situações. Olha, não gostei. Às vezes a pessoa... Acontecem coisas em casa e a gente não fala, não conversa, não mostra, né? Por conta de não querer estressar o outro. E olha que nunca teve... Em muitas situações nunca aconteceu nada. Que eu falo de situações extremas, né? Um exemplo. Porém, a pessoa tem essa característica de deixar pra lá, de negligenciar a sua voz, negligenciar a sua comunicação. Isso pode realmente ter vindo de situações extremas que aconteceram em outros momentos e os descendentes, né, que chama, os descendentes carregam essas situações, tá? Então, purificação, água sagrada para você. É uma carta que pede para que você se purifique. O se purificar é das duas formas. Se hidratar, né? Se hidratar, beber mais água, principalmente para trazer para melhorar a questão do seu sistema nervoso. Chás, água, chás medicinais, água, beber bastante água e sim cuidar da sua energia. Purificação, você precisa de purificação aqui. Então, observe a sua situação, né? E se purifique. Se hidrate e se purifique. Faça algum tipo de purificação em si próprio, nas suas emoções, né? Que é muita água. Banhos, banho de mar, banho de rio, banho de ervas, banho de folha. E beber bastante água vai ser bom pra você, tá? Mas tem essa necessidade de olhar para estas questões aqui, que estão sendo negligenciadas. Pode ser pessoas também que estão cuidando, né? De pessoas idosas ou cuidou. Tá. Essa foi a sua leitura, Câncer, e até mais. Câncer e Peixes. Aí, até mais.